Olha o barulho que faz, ó. Deu pra ouvir o barulhinho do pão italiano estralando? Tem que ser crocante. Muito bom. Com corpo melhor ainda. Então, aqui a gente tá na Moca, o reduto de imigrantes italianos, né? Aqui Moca é Moca, é só italiano. Tem o pessoal que fala que é o pão da Moca. Ou tem um outro pessoal que fala que é o pão do Pascoal, que era o nome do meu avô. Hoje a gente está na quarta geração. Era meu bisavô, aí os filhos dele, aí meu avô, a minha mãe e meus tios trabalharam um pouquinho, mas aí já pulou para mim e para o meu irmão. Somos hoje a quarta geração. A família faz desde 1917, são 93 anos. Porque é um negócio de família e se a gente não trabalhasse com ele, ninguém ia continuar. E era um negócio de tradição que ia acabar morrendo, né? Nós somos especialistas em pão italiano. O pão italiano ele não pode faltar na mesa do italiano. Ele sempre está lá na mesa dele, no almoço, no jantar. E ele vai comendo o pão junto com a comida. E quando acaba a comida, ele pega a fatia do pão e limpa o prato. É um paninho assim, limpa e vai comendo. Caldinho do feijão, molho do tomate. A diferença do pão italiano, assim, pra mim, é que é o sabor, lógico, que é diferente. A massa é mais consistente, a casca é grossa, ele dura mais, dura uns 2, 3 dias. Você mantém ele praticamente fresco. Tem o filão, tem o redondo, tem os recheados, pão de calabresa, queijo. Tem vários tipos. Vários tipos de pão. Só italiano, tudo da massa, mesma massa do pão italiano. A melhor hora é quando eles abrem aquela porta ali e vem aquele bafo, aquela fumacinha e vem a fornada de pães. Aí você fica babando porque ele vai tirando um a um ali. Se você for ouvir de pertinho ali o pão italiano, ele faz até uns estralinhos quando ele está quente, saindo do forno. Só o padeiro consegue ouvir esse barulho. Quando o pão sai do forno, ele começa a estourar, dá uns estralos, é um barulhinho assim que dá água na boca. Tá. Estralando? Estrala, ele começa parece que ele tá vivo assim. Olha, ele tá chegando aqui quentinho. Olha ele aí. Peraí, pera um pouquinho, deixa eu pegar o... Aí, pegou. Agora esse. Assim. E a melhor parte da história é pegar o pão italiano quentinho. Olha aqui, esse daqui é um pão italiano de queijo, com recheio de queijo. Eu já tô pegando ele um pouco mais incrementado, porque antigamente não era assim. O vô dele fazia aquele tradicional. Meu avô ele era tradicional, ele fazia o pão de linguiça e o pão de torresmo, só. Alguns fregueses foram pedindo para ele pôr queijo, aí ele começou a fazer o pão de queijo. Aí com o tempo um freguês me pediu pão de escarola. Aí os fregueses também eles vão inventando o pão. Se um freguês ele fala, me faz um pão disso, eu faço do que ele quiser. Não é fácil, é puxado, é muito trabalho. A gente divide os dois para fazer o que meu avô às vezes fazia sozinho. Virar de final de semana, trabalhar de madrugada, ter que abrir mão de muita coisa. A vida social, tudo. Vida de padeiro é assim, é madrugada e acorda para trabalhar e dorme para trabalhar. Essa hora você tem que deixar de ir para festas de aniversário, perto de casamento, algumas baladas, mas durante a semana a gente compensa. Para mim, eu me sinto como uma missão de vida, assim. Eu preciso fazer um filho para ele continuar também. E todo mundo que
vem comprar tem que ser crocante, assim. A maioria dos italianos, mesmo os que não têm dente, querem umas moreninhas. Tem que fazer barulho. Tem que fazer barulho. Mesmo aqueles que não têm dente, tem que fazer esse barulho. Agora no final a gente começa a apertar os caras e eles contam as histórias principais, assim, o vô deles era extremamente palmeirense, eles são corintianos. Então quando via um corintiano aqui... Então, tem uma história muito boa da nossa rotina que acontecia aqui enquanto a gente trabalhava com o nosso avô, que meu avô era italianão roxo. Aqui a padaria era forrada assim de posters do Palmeiras, dos títulos que o Palmeiras tinha, né? E todos os clientes sabiam que meu avô era palmeirense fanático, assim. Então, quando eles vinham pegar o pão, quem não era palmeirense adorava dar umas alfinetadas, umas cutucadas assim nele, falando sobre o último jogo, quando o Palmeiras tinha perdido, assim. Quando o cara fazia uma coisa dessa, assim, principalmente quando o cara era corintiano e vinha com uma... Primeiro que a camiseta do Corinthians não entrava aqui, né? Já nem entrava, já pegava e se tivesse com a camiseta do Corinthians, entregava o pão lá pela porta. Aí se ele fizesse alguma piadinha sobre o Palmeiras pra cutucar meu avô já era tolerância zero. Eu pegava o pão e não vendia mais, tomava o pão da mão do freguês, assim. O freguês não tinha razão. Só que vocês são corintianos. É. Então me conta essa história. Não, quanto a gente, meu avô não era mais paciente, assim, não tinha problema. Mas vocês são corintianos. Eu e meu irmão somos corintianos. E aí... Mas eu já sabia que meu avô era assim, eu já nem fazia brincadeira com ele, né? Ele teve que engolir a gente. Mas queria que vocês fossem palmeirenses? Não, com a gente ele fingia que não era fanático, mas quando eu era algum freguês ele mostrava quem ele era, assim.